Olá, eu começo essa edição do ASN TV com uma pergunta para você. Será que o mundo vai acabar? Nós temos visto notícias a respeito de tantas tragédias aí mundiais, enchentes, calor absurdo na Índia, agora há pouco a gente viu, enchentes, falta d'água em São Paulo, terremotos, vivemos aí há poucos dias 2 terremotos pavorosos no Nepal. E todas essas notícias têm feito com que as pessoas parem para pensar, será que alguma coisa vai acontecer? Será que há alguma relação entre tudo isso e o fim do mundo? Nosso programa de hoje vai esclarecer esse assunto para você. O nosso entrevistado é o pastor Arilton Oliveira, ele é o apresentador do programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo. Fique com a gente, é agora! Pastor Arilton, obrigada por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Pastor, existe alguma relação entre tudo isso que a gente está vendo acontecendo por aí, catástrofes ambientais, existe relação entre isso e o fim do mundo? Sabe que existem certos acontecimentos ao longo da história que foram assinalados pelo próprio Cristo e pela profecia. Jesus Cristo, no seu discurso profético em Mateus capítulo 24, ele declarou que quando o fim do mundo se aproximasse, nós veríamos sinais no sol, na lua, nas estrelas. Esses sinais, eles aconteceram de fato. Quando vamos para Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo, os mesmos sinais são pontuados por João, o vidente de Patmos. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, e angústia entre as nações. Por exemplo, o escurecimento do sol e a lua vermelha como sangue são eventos que já estão registrados na história no ano de 1780 e a queda das estrelas em 1833. Agora, a grande curiosidade que fica são os eventos atuais, as tsunamis, os maremotos, terremotos. Bom, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, que é 2 Pedro capítulo 3, no versículo 7, onde Pedro diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, a destruição desse planeta, o fim do planeta Terra, ele acontecerá sim, mas ele vai ser precedido pela volta de Cristo. Então Cristo volta e quando os salvos forem tomados dessa terra e levados para os céus, terão finalmente lugar que vão destruir todas as obras que hoje nós conhecemos. Agora, o que se vê hoje da revolta da natureza, de eventos naturais, são caminhos ou sinais que Deus está mostrando para a humanidade que o fim se aproxima. Eles funcionam como pré-juízos, onde Deus adverte a humanidade impenitente da necessidade de uma mudança de vida, de um arrependimento. Tanto é que no Apocalipse, quando caem as pragas, é dito claramente, eles são dignos disso, porque agora é hora de destruir aqueles que destroem a terra. Então, à luz da Bíblia, nós temos um papel ecológico muito importante a desempenhar, que é essa relação positiva com a natureza. Okay. A gente poderia dizer que Deus utiliza a natureza para se comunicar com a gente, para avisar para a gente que algo vai acontecer? Exatamente. Inclusive, a revolta que acontece naturalmente, isso tudo dá indícios de que algo está fora do controle. Ou seja, esse mundo caminha para o seu fim, mas a Bíblia apresenta que o fim dele não vai ser numa destruição cataclísmica, mas na gloriosa volta de Jesus. Pastor, outro aspecto, a gente percebe que tudo isso tem feito com que inclusive os governos mundiais aí se movimentem com relação a fazer alguma coisa, porque parece que algo especial vai acontecer. Está todo mundo se movimentando nesse sentido. Poucos dias, inclusive, há poucos dias o próprio Papa Francisco divulgou uma encíclica abordando esse assunto da ecologia. Tudo isso, todo esse movimento global em torno desse tema também tem a ver com o fim do mundo? Eu acredito que sim. Veja, cada vez mais o interesse na proteção da terra ele vai aumentar. E aqueles que são estudantes da profecia, principalmente Apocalipse capítulo 13, eles sabem que haverá um movimento ecumênico mundial e haverá um dia mundial de guarda a ser observado. Para que esse terreno seja preparado, esse dia ele não vai chegar como uma controvérsia teológica, mas ele vem num viés de um processo até mesmo ecológico. Então, o bem-estar da família, a necessidade de repouso do trabalho, um dia sem poluição, o cuidado com a terra, para mim são todos passos que a sociedade está dando no sentido de apresentar a necessidade de um dia de descanso. E nós sabemos, à luz da profecia, que isso vai acontecer.
o dia de descanso proposto por esse aglomerado de poderes nada tem a ver com o dia de descanso que a Bíblia apresenta, que é o sábado. Mas um dia tentar será colocado em lugar do sábado. Mas eu vejo esse apelo pela ecologia como um caminho para esse cumprimento profético. A gente poderia dizer, pastor, que mais do que nunca é hora de estudarmos a Bíblia? A Bíblia diz assim: em não havendo profecias, o povo se corrompe. E Paulo diz em Tessalonicenses: não desprezeis as profecias. Eu acho que nossos olhos têm que se voltar para os livros, especialmente Daniel e Apocalipse, para entendermos o momento em que estamos vivendo e a obra que Deus vai realizar em prol da humanidade. Pastor, além de estudarmos a Bíblia, qual a postura que nós, as pessoas que acreditam na palavra de Deus, devem adotar no momento que estamos vivendo? Quando se aproximava o fim de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse: olhem para esses sinais. Eles estão mostrando que o fim se aproxima. Eu penso que cada cumprimento profético, cada passo que nós damos em direção ao fim, funcionam como placas sinaleiras que indicam que a viagem está chegando ao seu fim. É como quando você começa uma viagem. Você pode fazer uma viagem de 300 quilômetros e a cada placa 200, 100, 80, você vai crescendo a ansiedade em saber a expectativa que está chegando. Eu acho que o cumprimento das profecias, eles têm essa finalidade de nos mostrar que o fim está se aproximando e nós temos que entender que o fim será glorioso. O povo de Deus terminará bem, o final será feliz. É para isso que apontam as profecias. Obrigada, pastor, pelas informações, pela boa entrevista. Fica aí para você, então, o convite. Estude um pouco mais a palavra de Deus, aprofunde-se nos conhecimentos proféticos para você conhecer melhor, saber melhor o que é que vem por aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima edição.